Olá, meus irmãos, Pai Senhor. Estão me ouvindo? A paz do Senhor, sim, senhor. Muito bem. Aqui está caindo um toró seguro, está chovendo bastante. Nós temos o privilégio de estar com vocês hoje, nesta oportunidade tão importante. E estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus é uma dádiva, é uma bênção. E não são tantos, né, que gastam seu tempo, sua dedicação no estudo da palavra de Deus. Eu sou um aficionado, estudioso da cultura bíblica, da geografia bíblica, da arqueologia e da antropologia. São assuntos que mexem, além de estudar a área missiológica, que são áreas da minha atuação na igreja há 13 anos. Trabalho aqui com missões, desenvolvemos um trabalho com a igreja já há 13 anos, e já temos alcançado muitos frutos, muitos resultados. Hoje é um privilégio muito grande estarmos aqui para tratar sobre a lição 4 da turma dos jovens, que é um segmento da igreja, uma faixa etária muito importante, onde exige muito de que possamos desenvolver um conteúdo atraente. E a igreja, ela precisa dos mestres, ela depende dos mestres, e nem sempre os pastores, eles vão atender a demanda. Então é necessário que os irmãos, membros da igreja, possam se tornar estudiosos da palavra de Deus, para que assim possam ser um referencial, ser um canal de bênção para a igreja através do conhecimento. Nós temos o tema, né, que é dessa lição 4, Davi, amigo fiel. É o tema da lição, foi nos dada esta responsabilidade de estar junto, compartilhando com os irmãos. É evidente que daqui até domingo, os irmãos vão aprimorar ainda o conhecimento, e hoje nós vamos apenas dar um suporte, apresentando aqui sobre este assunto. O texto principal está em Provérbios 18, 24, que diz assim: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Com evidência, nós sabemos que o assunto da nossa aula de domingo, ela vai tratar sobre amizade, a verdadeira amizade, a amizade conforme o plano divino, conforme o propósito de Deus, e a amizade verdadeira. Então, como exemplo, como tema ou como apresentação, nós vamos ter a amizade, o relacionamento entre Davi e Jonatas, um grande exemplo de uma amizade inspiradora e edificante. De verdade, ainda existem amigos verdadeiros, ainda existem amigos conforme o plano de Deus, mas é uma raridade, né? O conceito de amizade está bastante desgastado, mas, biblicamente falando, ainda existem as verdadeiras amizades. Devemos observar na nossa, no nosso conteúdo os objetivos, né? O professor ele vai observar os objetivos a serem considerados. Antes de fazer a leitura que está no texto, nós vamos apresentar os objetivos que, que teremos para esse domingo, né? É evidente que será um material, uma matéria muito rica, onde eu acredito que o objetivo que nós teremos em transmitir o ensinamento dessa lição é gerar um despertamento
um despertamento para o desenvolvimento da verdadeira amizade, as pessoas serem críticas, atentarem para isso, e não livrarmos, através do nosso conhecimento, do ensinamento que vamos apresentar, conduzir essas pessoas a valorizarem mais a verdadeira amizade e combater aquele pensamento das pessoas de que não existem mais amizades verdadeiras, porque nós vamos deparar com pessoas que vão falar dessa forma, que não existem amigos de verdade. E existem pessoas que podem até dizer que não têm amigos. E eu quero contar com a fala dos irmãos neste desenvolvimento, para que a gente possa até interagir e estar corroborando com o conteúdo que temos aqui. Os objetivos: considerar a amizade inspiradora de Davi e Jonatas, fazer uma análise sobre essa amizade. Segundo, evidenciar os aspectos de uma amizade edificante. Quais são esses aspectos? A lição vai apresentar vários, pelo menos 3 aspectos de uma amizade edificante. E terceiro, dimensionar os perigos das amizades virtuais. Nós, nesse terceiro ponto, nesse terceiro objetivo, nós vamos entrar em um terreno bastante complicado, sobre os perigos das amizades virtuais. É um terreno melindroso, é um terreno movediço, onde é um assunto que, eu digo até, porque nós vamos encontrar as bases, as bases da amizade verdadeira e inspiradora, mas também nós vamos entrar nesse terceiro ponto, que ele realmente, na minha concepção, é a base o assunto principal dessa lição, dessa aula de domingo, que, na verdade, vai ser interessante para os alunos que são jovens, e deve ser atraente, Devemos discorrer de forma atraente para que possa haver uma discussão. O objetivo de toda a aula é apresentar o assunto para gerar uma discussão e, assim, uma conclusão, uma finalização a respeito do assunto dado. Então, nós vamos ter esse conteúdo muito pertinente para esses dias atuais. O assunto é amizade, Davi, um amigo fiel. Podemos ver aqui na leitura de 1 Samuel, capítulo 18, de 1 a 6, o texto seguinte. Vou ler. Sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto, coisas raras e importantes, caras. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência, e Saul o pôs sobre a gente de guerra. E era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. E sucedeu, porém, que, vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando em danças com adufes, com alegria e com instrumentos de música. O texto é bem familiar, todos sabem, conhecem, sobre a história, este fato da história de Davi, tendo como protagonistas Davi, Jonatas e Saul. Aqui é um pouco da história a se desenrolar nesses fatos que aconteceram nos dias da monarquia, dos primeiros anos da monarquia. E nós vemos
o fato, na realidade, esses fatos, eles mostram um cenário muito importante para a história de Israel, né? Sabemos que esse período ele sucede o período dos juízes, e agora entra a primeira fase, o primeiro tempo do tempo da monarquia, que são de 120 anos, do reino unificado, 120 anos. Então, são os 40 anos do reinado de Saul, 40 anos do reinado de Davi e 40 anos do reinado de Salomão. E aqui nós estamos vivendo este contexto, os primeiros tempos do reinado de Saul. Então, nós vamos ver nessa lição coisas muito interessantes. Vamos aqui para o primeiro ponto, uma amizade inspiradora. Então, vamos considerar, como objetivo, considerar a amizade inspiradora de Davi e Jonatas. Quem era Jonatas? Todos sabemos que Jonatas, ele entra em cena em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 3, já é um comandante de tropas do exército de Israel, e pouco se sabe sobre a sua infância. No entanto, podemos imaginar como deve ter sido. Aqui o comentarista, ele diz que nascido na corte, filho do rei, cercado de privilégios e educado da forma mais assertiva para os futuros desafios de um possível reino. Aqui nós vamos, o comentarista está falando de uma corte, mas aqui o conceito ainda é muito primitivo, sobre esta questão, porque naquele tempo o povo de Israel, eles tinham ainda um comportamento tribal. O comportamento tribal ainda não havia assim um desenvolvimento de uma corte propriamente dita. E vocês vão entender na história de Saul que Saul ele é resultado de um comportamento, a vida de Saul é resultado de um comportamento familiar um pouco distorcido em relação às coisas de Deus. Por isso que você vê o fracasso de Saul em relação à sua permanência no trono. Para quem não sabe, Saul governou a nação de Israel desviado 37 anos e alguns meses. O próprio texto fala que Saul, ele no seu primeiro ano reinou. No segundo ano, ele vai para uma guerra e oferece um sacrifício que não lhe era autorizado. Aí Deus manda, por causa da demora de Samuel, Deus manda dizer para ele que, por causa disso, se ele obedecesse e aguardasse a chegada de Samuel, para que Samuel oferecesse o sacrifício, então seria confirmado o seu reino, seria confirmado o seu reino. Mas, por causa disso, Deus estabelece um novo rei em substituição a Saul, que andaria segundo a orientação de Deus, segundo o coração de Deus, que seria Davi. Isso aconteceu 10 anos antes de Davi nascer. Então, Saul ele foi rei caído 37 anos e meses. Então, ele reinou 40 anos, e desses 40 anos, 37 anos e meses, ele esteve fora da orientação divina, ele esteve fora dos propósitos como Deus havia estabelecido. Mas, porém, Deus deu vitórias, muitas vitórias para Saul, até mesmo porque as guerras elas estavam de acordo com as situações que aconteciam. Os opressores do povo de Deus estavam agindo e Deus dava o livramento para o povo. Então, nós vemos aqui Jonatas, ele sendo
privilegiado, né? Tinha privilégio, cercado de privilégios e educado na forma mais assertiva para os futuros desafios de um possível rei. É evidente que o conselheiro do reinado de Saul era o profeta Samuel. Era um guerreiro ousado e corajoso, tendo participação decisiva em muitos conflitos e trazendo vitórias importantes para o reino. 1 Samuel 14, 1 a 15. A essa altura, Jonatas era uma unanimidade em Israel, sendo admirado e naturalmente pretendido por muitos como sucessor de Saul. Algo que nos chama a atenção é o fato de que a fé, o caráter, as qualidades, a bondade e o senso de justiça encontrados em Jonatas contrastam de forma impressionante com a ausência desses destaques em seu pai, o rei Saul. Aqui você vê, nesse parágrafo, você vê a postura de caráter de Saul, como era deficiente em relação até mesmo ao próprio Jonatas. Mesmo sendo diferente do rei, em muitos aspectos, Jonatas foi fiel a seu pai até o fim, quando juntos tombaram no campo de batalha, mesmo quando apoiava e socorria a Davi, sempre buscou honrar o pai e convencê-lo de que o belemita não havia uma ameaça, mas sim um forte e fiel aliado. Então, nós vemos aqui o caráter de Jonatas em contraste com o caráter de Saul. Um detalhe importante para conhecer melhor Jonatas pode ser observado a partir do momento em que perceberam em Davi o ungido do Senhor. Enquanto Saul se revoltou profundamente e começou a prossegui-lo com intenção de vê-lo morto, a persegui-lo, né? Tem um erro gráfico aqui. Jonatas aceitou honradamente o direito de Davi ao trono. O filho de Saul percebeu nitidamente a realidade que estava diante dos seus olhos. 1 Samuel 18, 1 a 4. Ele reconheceu, Jonatas reconheceu, né? Eu acho lindo assim, aqui para uma aplicação, é quando nós sabemos que, aqui teve um pastor, nos pastoreando, que ele disse que mais fácil é chorar com quem chora do que se alegrar com quem se alegra. Ele falava muito isso. Que mais fácil é chorar com quem chora do que se alegrar com quem se alegra. Aqui nós vemos um exemplo clássico de alguém que se alegrava com quem se alegrava. Ou seja, Jonatas reconhecia claramente que Davi seria o futuro rei, mas a inveja ou a oposição não entrou em seu coração. Ele claramente reconheceu e sabia, e ainda propôs, né, a Davi que seria o segundo no reino dele. Interessante, né? Pela proximidade e aproximação de que entre eles, né, eram como irmãos. Que nós vemos aqui nesse primeiro subponto, né, que Jonatas ele presenteou, né, presenteou a Davi, deu presentes a Davi dos seus utensílios importantíssimos e caríssimos, reconhecendo Davi como alguém extremamente diferenciado, alguém extremamente íntimo de Deus. Era isso que, de fato, acontecia, né? Alguém que tinha intimidade com Deus em um tempo de crise espiritual. Nós podemos observar dessa forma. É que existia, Davi, evidentemente, Davi era jovem, a lição, ela é voltada para os jovens. E aqui nós vemos dois jovens que entre si traçaram um grande relacionamento de amizade. E nós vemos, através deste comportamento, que jovens que temiam a Deus, e, a exemplo de Davi, um jovem que tinha intimidade com Deus. As falas de Davi, elas revelam isso, alguém conhecedor das promessas, alguém conhecedor
dos mandamentos, das ordenanças, dos pactos, das alianças. Davi era conhecedor. Por isso que quando ele trata naquela fala, ele questiona a fala de Golias, ele perguntou: quem é esse incircunciso que afronta os exércitos do Deus vivo, né? Olha só. Aí foram vários elementos nessa fala, mas o que chama a atenção é a questão dele questionar ou apresentar o desafiante, Golias, como um incircunciso. Isto está falando de aliança, está falando de promessa, está falando de pacto, né? Do pacto que Deus havia feito com Abraão e que se estendia a toda a nação israelita, toda a nação, todo o povo de Deus. Então, Davi estava seguro na sua fala de que o compromisso de Deus não era com qualquer um, o compromisso de Deus era com quem tinha pacto e aliança com ele. Por isso, ele sabia que Deus estaria do seu lado para cumprir as suas promessas. Então, nós vemos quem era Jonatas, né? Jonatas era filho do rei Saul. E, mesmo sendo filho do rei, ele reconheceu em Davi algo muito diferenciado, algo que lhe chamou muito a atenção. Davi caiu na graça, né, do filho do rei. E por isso ali, como era muito raro, né, as armas, né, os utensílios de guerra eram muito raros, então foi um presente de altíssimo valor, né? É aquela coisa assim que a gente vê que o ungido de Deus, aquele que Deus levanta, ele tem uma força atrativa, ele atrai admiradores e atrai aqueles que o sirvam, que cuidem dele, que se aproximem, que querem ser seu amigo. É o caso de Davi e Jonatas, né? Deus deu uma graça a Davi e conquistou a amizade do filho do rei. O subponto segundo, Saul ou Davi, eis a questão, né? Então, nós vemos a sucessão de eventos na vida de Jonatas. Foi tomando um rumo bastante desafiador. À medida em que a amizade com Davi se fortalecia, sua relação com o pai ficava delicada. Davi era cada vez mais reconhecido e celebrado, já Saul, corroído pelos ciúmes, colhia os frutos de sua negligência e rebeldia para com o Senhor. Alguma dúvida, irmão? Ficou alguma dúvida que eu falei aqui sobre a questão do tempo, da queda de Saul? Se você não sabia, está no texto de 1 Samuel, capítulo 13. Está lá o registro bíblico de que Saul passou desviado, caído, 37 anos e meses. Então, nós vemos bem aqui, Saul colhendo os frutos de sua negligência e rebeldia para com o Senhor. Diante da postura intolerante e ameaçadora de Saul contra seu amigo Davi, Jonatas foi obrigado a fazer uma escolha, reconhecendo Davi como ungido do Senhor, lá em 1 Samuel 23, 17. E passou a apoiá-lo abertamente. Diante de seu pai, Saul defendeu Davi e conseguiu dirimir, ainda que por pouco tempo, as intenções do pai em matá-lo. Preocupava-se com seu amigo, visitando e acolhendo. Jonatas era um grande amigo de Davi, em todos os momentos, inclusive nas adversidades. É o que diz o texto, né? O texto de Provérbios, capítulo 17, e o versículo 17, né? Interessante, né? Que fala sobre a amizade profunda, conforme Salomão apresentou, né? Então, nós vemos que Jonatas, ele preocupava-se muito com seu amigo. Ele viu em várias vezes, quando Davi esteve fugitivo, ali naquelas regiões desérticas, Jonatas foi visitá-lo. Jonatas visitou a Davi, sendo perseguido por Saul, né? Existem algumas regiões, eu tenho
Eu tenho uns materiais aqui que falam das regiões aqui dos mapas de geografia bíblica, onde Davi se escondeu, né? Onde Davi esteve escondido. Então, eram regiões muito solitárias. Eu tenho aqui um mapa, eu vou pegar e vou mostrar para vocês. Para observar onde Davi se escondia em regiões desérticas. Mas tem uma região que era um lugar muito, muito bonito, fértil também, que era onde Davi, um dos esconderijos de Davi, na região da Judéia. Vou mostrar para vocês bem aqui. Bem aqui, ó. En-Gedi era um lugar onde Davi se escondia. Lá em 1 Samuel, capítulo 23, o versículo 29, fala sobre esta localidade, onde Davi esteve escondido, e Jonatas, seu amigo, o visitou, né? Ele o visitou, lá em 1 Samuel, capítulo 23, 29. Davi saiu dali e foi viver nas fortalezas da região de En-Gedi. Fortaleza porque eram regiões montanhosas, intransponíveis. Eu vou ver se dá para olhar aqui na câmera. Aqui mostra a localização onde Davi ele se escondia de Saul. Esse lugar era um lugar montanhoso, mas que tinha algumas fontes. Era um lugar onde ele esteve escondido. Era um dos esconderijos de Davi. Davi também esteve escondido num lugar chamado Caverna de Adulão, onde ele esteve também. E também tinha um lugar chamado Sela Ramalecote, que era uma montanha onde Deus deu um grande livramento para ele. Ali foi uma perseguição que Saul fez, promoveu a Davi. Tinha várias localidades onde ele esteve escondido. E Jonatas era seu amigo, quem sabe até mesmo com provisões também ajudava, né? Então, é um tempo em que Davi poderia usufruir de suas conquistas, mas uma vez demonstrou seu valoroso coração ao lembrar da aliança feita com o amigo Jonatas. Não, estou aqui entrando aqui em outro ponto aqui. Certo. Seguindo. Fecha bem aqui. Isso. Certo. Só até aqui mesmo. A página 28, 29. Então, nós vemos Jonatas, este destaque, né? Jonatas foi um grande amigo de Davi, destacando-se. Vale destacar que, embora Jonatas fosse amigo de Davi, não traiu seu pai, nem conspirou contra ele, ficando ao seu lado até o fim, quando ambos morreram no campo de batalha no Monte Gilboa, lá em 1 Samuel 31, de 1 a 6. Jonatas morto pelos inimigos, Saul lançando-se sobre a própria espada. Essa região é uma região onde tem muitas montanhas, e ali montanhas e vales, né? E ali nós vemos um cenário muito, na verdade, muito triste. Jonatas, ele foi fiel ao seu pai e sofreu consequências pelos erros de seu pai, né? Mas foi fiel, muito fiel. Mostrou assim um equilíbrio, mostrou também um caráter muito, muito reto, pelo fato de não ter abandonado o seu pai, né? É aquela questão, né? Existem pessoas que são extremamente oportunistas, e quando ele vê que a situação tá complicando, ele se afasta e abandona quem está em situação difícil. Muda de ministério, sai de igreja, abandona aquilo a quem chamava de amigo, mas aqui nós vemos o perfil e o caráter, né? O caráter de Jonatas, que era
de fato, alguém que tinha uma postura de um verdadeiro rei. Postura de um verdadeiro rei. Mas vale ressaltar que Deus não tinha este propósito para Jonatas, embora quem fracassou na caminhada foi o pai, foi Saul. Mas havia alguém que Deus havia preparado, havia planejado, de uma linhagem ao qual Deus havia estabelecido, profeticamente já havia sido dito, que viria da linhagem de Judá. E Saul e Jonatas eram de outra linhagem, era da linhagem de Benjamim. Mas havia um plano de Deus era um processo divino que aconteceu, onde aconteceria o plano que Deus havia estabelecido de forma, como podemos dizer, na sua presciência, ele sabia quem seria rei. E Saul, reprovado por Deus, abre o caminho, abre a vacância, né, a oportunidade para que entrasse alguém segundo o coração de Deus, que era Davi, da linhagem messiânica, que era da tribo de Judá. Então, nós vemos, mais aqui em foco, né, Saul ou Davi, eis a questão. Jonatas soube administrar muito bem. Irmão, existem pessoas que têm uma capacidade, um dom de Deus. Ele pode destruir as amizades, poderia destruir as pessoas, mas com a capacidade vinda da parte de Deus, ele foi um canal de Deus. Poderia até ser pior a situação de Davi, mas através de Jonatas, como eu posso dizer assim, amortizou muito essa questão, porque ele era um elo, era como se fosse um elo, e com a capacidade que Deus deu para ele, no seu caráter, ele soube lidar com as duas situações muito bem. Existem pessoas que ele é o estupim da bomba que destrói a vida dos outros, mas existem pessoas que eles têm uma habilidade de construir pontes para que as pessoas se reconciliem, para que as pessoas andem juntas. E Jonatas era esse perfil de pessoa, muito interessante. Muito bom, alguém que sabia o seu lugar, alguém que sabia a sua condição. E alguém que reconhecia a capacidade do outro mais elevada. Isso é muito importante. E hoje é uma raridade nos dias de hoje, né? Hoje a gente vê existem pessoas que não reconhecem que o potencial do outro é maior. E ele quer, como eu posso dizer, quer ser ou igual ou melhor. E a gente precisa reconhecer, de fato, ter esse entendimento de reconhecer a superioridade do próximo e servir. Então, o terceiro subponto, uma amizade que não foi esquecida. Você vê que no início do reinado de Davi foi marcado por muitas guerras e disputas territoriais. Davi foi um homem de muitas guerras, foi marcado. A partir dos seus 30 anos, ele começa a reinar. Ele começa a reinar. Então, nós vemos que, a partir dos 30 anos, Davi começa a reinar, e o início do seu reino foi um período conturbado de muitas guerras. Lembrando, mais uma vez, para vocês, que Saul foi ungido rei 10 anos antes de Davi nascer. 10 anos antes de Davi nascer, Saul foi ungido rei. Curiosidade aqui para você, né? Quando Samuel fala para Saul que Deus havia encontrado um rei que haveria de andar diante dele, segundo seu coração, Davi ainda não tinha nem nascido.
e ainda passar 8 anos para Davi nascer. Só para você entender o que é coisa de Deus, o que é economia divina, né? Ou seja, antes de Davi nascer, Deus já o havia separado para ser rei. Para você entender o que é a presciência divina, o que é a intenção de Deus. É o caso que a gente pode até aplicar à nossa vida, né? Antes de nascermos, Deus já havia planejado aquilo que estaríamos fazendo, né? Eu tenho convicção absoluta que eu nasci para isso aqui que eu estou fazendo. Eu nasci para isso aqui que eu estou fazendo para vocês. Então, eu não sei, quer dizer, eu poderia saber fazer outra coisa, poderia ser, tem empresa, tem comércio, mas nem vou lá quase. Só quem vai lá é minha esposa, meus funcionários, vou às vezes, alguma vez, mas porque eu decidi me separar para isso, para estudar e ser aquilo que diz lá em Efésios capítulo 4 e o versículo 11, né, que Deus deu alguns para apóstolos, outros para evangelistas, profetas, pastores e mestres. Essa constituição ministerial, ela ainda existe. E nós fazemos parte desse ministério, nós fazemos parte desse leque ministerial, que são os mestres que precisam estar atuando na casa de Deus. Precisa estar atuando na casa de Deus. Então, só os mestres, eles têm essa afinidade dentro do conhecimento da palavra de Deus. É um dom ministerial. É algo que Deus dá para quem tem esse dom, que nós chamamos de iluminação do Espírito. Então, o mestre, ele tem uma percepção muito apurada, ele tem um senso muito crítico, e nós estamos sendo formados aqui como mestres na casa de Deus. Eu acho assim interessante que na casa de Deus tem vários tipos de nomenclatura. Nós temos diáconos, nós temos pastores, nós temos outras funções na casa de Deus. Igrejas que tem presbíteros, né? Mas você não vê ninguém sendo chamado de mestre ou de professor. Assim, são raros que a gente vê alguém chamando o outro de professor ou de mestre, mas são ministérios atuantes na igreja, que ainda existem. Então, vale destacar essas argumentações aqui que eu falei para vocês. Se há alguma dúvida, por favor, pode falar aqui, para que a gente possa estar esclarecendo alguma dúvida aqui, certo? Eu quero deixar para vocês aqui, a minha Bíblia ficou no carro, vou pegar outra Bíblia aqui que eu estava contando, da Bíblia que está na mesa. Eu vou pegar uma Bíblia aqui rapidinho. Eu vou ler aqui para vocês a minha fala principal, já falei algumas coisas, mas eu quero deixar aqui a base bíblica para a minha argumentação, lá em 1 Samuel. 1 Samuel. Então, diz assim, 1 Samuel 13, aqui nessa versão, para você anotar que é uma graça de Deus aqui para nós nesta noite, aqui, esta compreensão. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel 40 anos. Saul escolheu vários homens para que viessem servir como seu exército. Então, Saul tinha um exército de 3.000 homens que estavam sob o seu comando para que viesse desenvolver as suas guerras. Então, nós estamos vendo este assunto aqui, esta sensibilidade, lá de 1 Samuel 13, a sensibilidade do texto, e o tema é a amizade. Nós estamos em um contexto de guerra, mas, mesmo assim, existiam homens que tinham sensibilidade
sensibilidade para viver uma amizade verdadeira. Eu descobri que Davi tinha poucos amigos, e dos poucos amigos que Davi tinha, Jonatas era um, o profeta Samuel era outro, Uzai, que era um conselheiro, também era outro, o profeta Natã também eram outros, né? Já no caso de Salomão, seu filho só tinha um, que era Zabude. A Bíblia diz que era amigo do rei. Então, nós vemos o contexto deste assunto, era um contexto de guerra, mas, mesmo assim, havia sensibilidade entre dois homens de Deus que traçaram uma grande amizade. Então, a amizade de Jonathan é uma amizade que não foi esquecida, que é o terceiro subponto. Uma amizade que não foi esquecida. O início do reinado de Davi foi marcado por muitas guerras e disputas territoriais, né? Com o passar do tempo, já com o reino unificado, lá em 2 Samuel, capítulo 5, de 1 a 4, os inimigos foram sendo vencidos e iniciou-se um tempo de estabilidade. Mais na frente, né? Saul já havia morrido, Jonatas já havia morrido, então, era prosperidade progressiva, e progressiva paz. Segundo Samuel 7:1. É um tempo em que Davi poderia usufruir de suas conquistas, mas uma vez demonstrou seu valoroso coração ao lembrar-se da aliança feita com seu amigo Jonatas, muitos anos antes, lá em 1 Samuel capítulo 20, 15 e 42. Davi busca saber se havia algum descendente de seu amigo para agir com bondade e retribuir a amizade recebida nos anos passados e cuidar de sua família. Irmãos, é bem interessante observar este conceito aqui de Davi. Davi já estava estabelecido, já estava em paz, seu reino muito grande, seu reino muito poderoso. Então, o que acontece é que Davi, ele tem em si, também no seu caráter, apresentando no seu caráter, Davi tem em si um princípio muito interessante, que é o princípio da gratidão. O princípio da gratidão, que Davi carrega em si e apresenta aqui, lembrando-se se havia algum descendente de Saul. Então, é algo extremamente marcante, porque nós vemos Davi lembrando de alguém de uma aliança que foi feita com seu amigo, e essa aliança ele ainda não havia cumprido, mas agora estava lembrando. A lei é como se fosse a lei da reciprocidade. A lei da reciprocidade. Ou então a lei da semeadura. Quem semeou na vida de Davi foi Jonatas. E quem colheu foi o filho de Jonatas. Não numa situação tão favorável. Mas o que eu acho interessante é esse princípio da gratidão de Davi. Davi era grato por Jonatas. Davi tinha uma aliança e uma amizade sincera com Jonatas e fez um pacto de retribuição a Jonatas, porque sabendo quando ele estivesse no reino, então, o que havia de acontecer? Ele cuidaria, né? Ou seja, houve um pacto entre eles, que não ficaria desamparado a sua descendência, e Jonatas havia falado isso. E Davi fez uma aliança com Jonatas, e anos depois, quem sabe até 20 ou 30, que disse, passados vários anos, então Davi se lembra da aliança e
manda procurar saber se havia alguém vivo da descendência de... Lembrou-se da aliança com Jonatas, né? E busca se havia algum descendente do seu amigo para agir com bondade e retribuir a amizade recebida nos anos passados. Eu tenho um princípio, eu vou dizer aqui para vocês. Eu tenho um princípio aqui, um princípio que eu tenho, carrego em mim. Eu sou muito grato a algumas pessoas que me colocaram na vida teológica. Eu sou muito grato, em primeiro lugar, a Coronel Bertoldo, Almira, Pastor Maribel e Professor Railton. São 4 pessoas que eu carrego na minha vida teológica. Nesse sentido aqui, existem mais outras pessoas, que pastor João da Cruz Nunes e presbítero Benedito França. São essas pessoas. E aqui é o seguinte, então, são princípios que a gente tem, que é da gratidão, do reconhecimento, da gratidão, da reciprocidade. E isso é fundamental, porque eu falo uma coisa para vocês. Este princípio, observe só que a vida de Davi, ela foi carregada de perseguições por causa do pai de Jonatas, mas isso não obscureceu o sentimento que ele havia por Jonatas. E o que Jonatas fez por ele. Eu sou incapaz, irmãos, eu sou incapaz de, como eu posso dizer assim, mesmo que a pessoa que me fez tantos bens venha a falar de mim, ou então me abandonar, mesmo assim, eu serei grato. Eu serei grato por essas pessoas, pela vida dessas pessoas. Não deixarei de ser, porque são pessoas que Deus usou para ser canal de bênção na minha vida. Não é o caso dos irmãos. Os irmãos são amigos e amigos de verdade. Mas eu estou falando assim numa forma hipotética, né? Uma suposição. É um princípio, e isso é uma raridade nos dias atuais. A gente vê pessoas que, por coisas banais, deixam de ser amigos, mas aqui nós estamos vendo princípios espirituais, pessoas que têm conhecimento, pessoas que conhecem a palavra de Deus, não se comportam dessa maneira, não. Eles honram aqueles que o honraram, eles honram aqueles que investiram nele. Com muita tristeza, a gente vê em alguns fatos, a gente vê nos meios sociais, né, nas mídias, a gente vê pessoas que foram levantadas por outros, mas que depois começam a atacar essas pessoas nas redes sociais, e isso não é bom, não é um bom princípio. Mas nós vemos aqui, de fato, como é importante termos princípio, como é importante nós vivermos de acordo com os princípios de Deus, né? E os princípios de um bom caráter, alicerçado na palavra de Deus. Então, nós vemos nesse primeiro ponto, nós vemos uma amizade inspiradora, a amizade de Jonatas e a amizade de Davi. Como Jonatas era bom de coração, né? Saul, Davi, a escolha de Jonatas, como Jonatas soube lidar com essa situação, e uma amizade que não foi esquecida, né? Davi foi tão fiel a essa amizade que colocou Mefibosete na mesa do rei. E olha as condições físicas, né? Talvez poderia até ter sido questionado por isso, mas Davi honrou a sua aliança com seu amigo. Segundo ponto, diz assim, amizades que edificam. Amizades que edificam. Nosso objetivo é observar os aspectos dessa amizade edificante, né? Nós vamos ver alguns aspectos.
O primeiro aspecto é que foi uma amizade que agradou a Deus, a amizade entre Davi e Jonatas, foi uma amizade que agradou a Deus, foi uma amizade que agradou a Deus, sendo edificante para ambos. Permitimos que muitas vidas fossem abençoadas e estava em conformidade com a vontade de Deus. Observa só que se fosse Davi que morresse, certamente Jonatas cuidaria da descendência de Davi. Eles estavam equilibrados, havia um equilíbrio de caráter muito importante. Você saber, irmão, hoje é tão difícil, outro dia aconteceu uma situação comigo, uma situação muito importante, que é muito difícil de ver. Eu contemplei uma carta de crédito e a pessoa que me ajudou me deu o carro dela para contemplar a minha carta e, ao mesmo tempo, ainda me emprestou um dinheiro para inteirar o lance para tirar a carta de crédito. Aí, depois que eu recebi, eu devolvi o dinheiro, lógico, né? Mas é muito raro alguém alienar o seu próprio carro para beneficiar o seu irmão. É muito difícil, né? Hoje em dia, mas ainda existem pessoas pessoas que confiam, que creem em Deus, que gosta de abençoar o seu próximo de uma forma como essa. Ainda existe, né? Eu tenho certeza absoluta que Jonatas faria o mesmo que Davi fez, por causa do equilíbrio de caráter que eles tinham. Então, foi uma amizade que agradou ao Senhor, foi uma amizade que agradou a Deus. Primeiro aspecto, né? Observando o aspecto de uma amizade edificante. Foi uma amizade que agradou a Deus. E deixa eu ver mais aqui. Essa amizade transcendeu a esfera pessoal e, pelo significado e relevância, se tornou um verdadeiro compromisso com Deus. Então, o compromisso que eles fizeram não era meramente um compromisso pessoal entre dois grandes amigos, não. O compromisso foi selado diante de Deus. E por isso é um aspecto interessante, porque foi uma amizade que transcendeu a esfera pessoal, pelo significado e relevância, se tornou um verdadeiro compromisso com Deus. Quando buscamos amizades dentro dos padrões bíblicos, somos levados a uma verdadeira edificação em diversos sentidos, desde afetivos, psicológicos e espirituais, entre outros. A Bíblia nos traz muitos exemplos, e fiquemos com 2 exemplos de amizade. Quem? Noemi e Ruth, com a sua comunhão e companheirismo e fé, e também Paulo e Silas, com a unidade de propósito em prol da obra missionária. Tivemos exemplos clássicos, né, de grandes amigos, né? Grandes amigos, Noemi e Ruth, Paulo e Silas, em prol da obra missionária. Então, amizades que edificam, aspectos dessa amizade, né? A força da amizade verdadeira, segundo subponto. A palavra de Deus nos revela que aquele que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado que um irmão. Provérbio 18, 24. Se alguém diz que tem muitos amigos, talvez não tenha nenhum, mas ao longo da vida, vamos estabelecer contatos e criando vínculos com diversas pessoas, mas quantas podemos chamar de amizade verdadeira? Aí é que está o X da questão. Hoje em dia, essa palavra amigo, ela está muito assim, um pouco, como eu posso dizer, ela está um pouco desgastada e, de fato, muitos falam apenas por falar. E, na verdade, é uma palavra muito valiosa, que ela é empregada, deve ser empregada, de fato, aquilo que verdadeiramente corresponde.
Davi e Jonatas nos ensinam as bases nas quais podemos construir amizade saudável e que nos ajudarão a cumprir com os propósitos divinos para nossas vidas. Eles não permitiam que nada se colocasse entre eles, nem mesmo os problemas familiares. Nos momentos difíceis, se aproximaram ainda mais e permaneceram amigos até o fim. A amizade entre Davi e Jonatas era tão sólida que os levou a firmar uma aliança, como está escrito lá em 1 Samuel 20, 16 e 17, que perdurou por anos e foi honrada por Davi, mesmo muito tempo após a morte de Jonatas. Quem são as pessoas próximas a nós, que podemos chamar de amigos verdadeiros? Elas passam no filtro apresentado acima. Eita, irmão, é muito complicado. Mas existem, não esmorece não, esmoreça não. Inclusive, hoje eu estava comentando com a minha esposa, né? Disse, rapaz, aquela irmã, ela é tua amiga de verdade, viu? Aquela mulher, ela é tua amiga de verdade. Ela chora contigo, ela se alegra contigo, e a gente percebe que ela é uma mulher de Deus espiritual. É amizade verdadeira. Porque existem pessoas que elas se aproximam de nós para ter proveito, mas existem pessoas que verdadeiramente são amigas, que se alegram, como a gente também se alegra, né, com aqueles amigos que a gente tem que estão vencendo. Eu tenho, em várias esferas, amigos, mas eu tenho um amigo, o nome dele é Israel, ele é um guitarrista. É uma pessoa que, para mim, assim, é incrível, é incrível. Eu já coloquei no status eles tocando na igreja. A gente é amigo desde o mundo. Há 30 anos atrás, a gente já tocava junto, em banda, em conjunto de igreja católica. E hoje ele é um policial militar aposentado. Mas faz o que mais ama, que é tocar na igreja. Eu chamo, e quando ele faz um solo, né, ele bota um vídeo e faz um solo de guitarra. Aí eu disse assim, excelente pregação. Quando ele bota assim, eu faço comentário lá no status, lá no Instagram, ele, excelente pregação. Porque ele faz assim com uma excelência tão grande, aquilo que Deus deu o dom para ele, e para mim é um prazer muito grande vê-lo prosperando, crescendo, tocando em grandes eventos, em grandes palcos. Isso para mim é uma alegria muito grande. Eu também sou músico, toco há mais de 30 anos, e Deus, pela sua bondade, ele me deu um leque de capacidades que não deu a outros, mas aí a outros músicos que tocávamos juntos. Mas, ao mesmo tempo, para mim é um privilégio, como eu sei que para eles é um prazer muito grande ver o meu desenvolvimento, como para mim, para eles, como eu vejo também o deles. E são amigos verdadeiros. Israel, Arlindo e Silvério. Israel toca lá na IBP, na IBP lá do pastor Ribinha, tem um momento lá que ele trabalha lá, faz lá o seu trabalho ministerial. Então, são amigos de verdade, de amizades que agradam ao Senhor. Então, são amigos verdadeiros. Então, nós vemos nesse subponto, né, sobre essa questão, né, também o primeiro e o segundo, que finaliza com essa pergunta, né? Essas pessoas passam no filtro que apresentamos acima, de ter uma amizade que agrada a Deus, de ter uma amizade segundo Deus, uma amizade onde nós vemos a importância, né? A importância da amizade sincera e verdadeira, amizade em todos os momentos, né? Sorrindo ou chorando, mas sendo amigo de verdade. Nós vemos o terceiro subponto, o cristão e as amizades. O cristão e as amizades. É algo que também podemos ver. Nós somos, irmãos, nós somos a média daquilo, das pessoas com quem andamos. Se andamos com pessoas sábias, agregaremos sabedoria. É o caso que eu andei junto com Bertoldo, e andei com Bertoldo e Almira, né?
E aí, o que aconteceu? Eu comecei a sentir o desejo de estar num ambiente acadêmico, porque eles estavam abrindo uma turma. E foi interessante, eu andei com pessoas, eu tive a felicidade de andar com pessoas muito, muito elevadas, e isso me agregou muitos valores. Aqui, no caso aqui, nós somos a média com quem andamos. Se andarmos com pessoas sábias, agregaremos sabedoria, como Provérbios 13:20 diz o texto. Provérbios 13:20 fala essa expressão bem interessante. Tem até um dizer aí que o pessoal fala, né? Me diz com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Agora, o texto de Provérbios, capítulo 13, né? Provérbio, capítulo 13:20. Eu vou ler aqui o texto para vocês aqui. Diz assim claramente: os pobres, Provérbios 13:20. Não, Provérbios 13:20, estou falando do versículo. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Aquele que anda com sábios, será cada vez mais sábio, é lógico, né? Porque você sabe que tem um esperto, um inteligente e o sábio. Mas andar com sábio é muito melhor que andar com esperto. E se andarmos com pessoas descomprometidas com a vida, amargaremos frustrações e insegurança. Se andarmos com pessoas descomprometidas com a vida, amargaremos frustrações e insegurança. O cristão deve ter bons critérios na hora de se relacionar. Ter amigos que compartilham de valores nobres é sempre um convite ao desenvolvimento saudável. A amizade com pessoas que seguem fielmente a Cristo é um convite ao mútuo crescimento espiritual e ao fortalecimento em Deus. É interessante, é bem importante, né? Então, a amizade com pessoas que seguem fielmente a Cristo, nós vamos ser contagiados e incentivados, né? Incentivados a sermos melhores, a sermos mais próximos de Cristo. Aqui o texto de Eclesiastes, capítulo 4, e o versículo 10, eu estou usando aqui uma versão aqui bem interessante, diz assim, Eclesiastes 4:10, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Então, nós devemos ter bons critérios na hora de nos relacionarmos, ter amigos que compartilhem de valores, dos mesmos valores que nós. Isso é bem interessante falar para os jovens, né, nesta orientação, os aspectos de uma amizade edificante. É bem interessante falar este último parágrafo aqui, vou sinalizar ele aqui, da importância, né, de ter bons critérios na hora de se relacionar. O jovem, ele tem uma facilidade muito grande de se influenciar com pessoas que até não compartilham da mesma fé. Mas é bom ressaltar que o cristão ele deve ter bons critérios na hora de se relacionar. Ter amigo que compartilhe de valores nobres é sempre um convite ao desenvolvimento saudável, até o desenvolvimento saudável. Então, finalizando, nós temos o último ponto, o terceiro ponto, sobre a fragilidade das amizades virtuais. Amados, eu quero pedir, recomendar a vocês que intensifique aqui, o tempo já foi, mas intensifique este conteúdo que vai chamar muita atenção aos alunos. Vai chamar muita atenção porque vai falar sobre a fragilidade das relações virtuais. Vai falar sobre o comportamento de rebanho. Esse segundo subponto é muito importante ressaltar, porque
ele vai falar muito sobre a questão das influências, os prejuízos que causam. É muito bom atentar para isso aqui, ó, comportamento de rebanho. Eu sugiro até que vocês pesquisem sobre este assunto, assista alguma videoaula também, é muito importante, porque vai falar muito sobre essa questão das influências digitais, das amizades líquidas, dos comportamentos imediatistas. É muito importante estudar sobre isso aí, porque a identidade do jovem cristão, ela só vai se fortalecer a partir da relação com Deus e com o seu semelhante. A relação com Deus é um reflexo natural do ato da criação do homem por Deus, levando a uma responsabilidade ao agir no mundo e cumprir a sua missão. Então, você vai ver que esse terceiro ponto dessa lição, ele é um ponto-chave, que deve ser bem trabalhado, muito bem trabalhado. Então, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos pelo momento aqui, eu espero ter correspondido à expectativa, e dizer a vocês que estudemos, possamos ter uma boa aula no domingo, que você possa ter um desenvolvimento criativo na sua aula, e que tenha um grande aproveitamento para a glória de Deus, amém? Que Deus continue abençoando a todos. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao professor Railton e a todos pelo nosso trabalho, tá certo? Pela nossa aula, nosso objetivo, nosso compromisso, nosso ministério. Agradeço a todos. Obrigado, professor Railton, obrigado, Charles, obrigado a cada aluno que esteve aqui conosco, e esperamos estar em outra oportunidade para a glória de Deus. Qualquer dúvida, tem o meu WhatsApp aí no grupo, você pode estar questionando aqui no privado, aqui comigo, eu vou estar aqui ainda à disposição. Qualquer dúvida, você fala comigo aqui, estarei respondendo a você, tirando dúvidas, tá certo? Nós podemos estar aqui no privado respondendo, ou até enriquecendo sobre este assunto importante. Para mim é um aprendizado também, eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, amém? Um abraço a todos.